nesta noite aqui reunidos para estarmos juntos estudando a Bíblia. Lá em Atos Apóstolos, capítulo 3. Em Atos Apóstolos, capítulo 3, no versículo de número 6, diz assim: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artérios se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. O texto lido está falando de um milagre que aconteceu na vida de um homem que era coxo. Ele era coxo desde o seu nascimento. Paralítico, né? Ele não andava. E era levado todos os dias e colocado à porta do templo. Na linguagem que o povo fala aí, igreja. O povo fala igreja, né? O salão, o templo. E era colocado ali todos os dias para pedir esmola aos que entravam. Ele estava num local movimentado, onde tinha pessoas que entravam e saíam. E ele estava ali para pedir esmola, ajuda, porque era pobre e, além do mais, paralítico e não tinha condição de trabalhar para se manter. Mas a Bíblia diz que Pedro e João subiam juntos à hora da oração, lá no templo, lá na casa que o povo fala, casa de Deus, né? Na linguagem que o povo fala aí, vou falar para você entender a linguagem que o povo fala. E ele estava ali na porta. E vendo que Pedro e João estavam entrando, pediu que desse esmola. Pediu uma esmola. O que me chama a atenção aqui é que era todos os dias. E Pedro e João estavam na hora da oração. A hora da oração. Oração na hora nona, né? Às 3 horas da tarde. O que me chama a atenção é que Pedro e João, esses dois apóstolos, eram amigos íntimos um do outro. Durante a vida de Cristo na terra, estavam juntos Pedro e João, lá na ressurreição da filha de Jairo, uma menina de 12 anos, que Jesus ressuscitou, que está em Marcos 5, versículo 37. Pedro e João também estavam na transfiguração, lá em Mateus 17, versículo 1, onde Jesus transfigurou diante dos apóstolos. Pedro e João estavam no Getsêmani, onde Jesus estava suando suor, como gota de sangue correndo ao chão. Ali Pedro e João estavam lá. Pedro e João estavam na preparação da Páscoa, lá no capítulo 22, versículo 8. E na prisão de Jesus, capítulo 18, versículo 16, Pedro e João estavam ali. Eram dois apóstolos que não separavam um do outro. E essa intimidade entre os dois apóstolos continuou depois da morte e da ressurreição de Jesus. Aqui você vê Pedro e João na porta do templo, onde estava um mendigo. E Pedro e João também estavam lá em Samaria, em Atos 8, 14 e versículo 25. Estava lá quando a igreja em Samaria recebeu Cristo. Pedro e João foi lá para orar por eles. Impunha as mãos e ele recebia Espírito Santo, recebia o batismo com o Espírito Santo, na linguagem que as pessoas sempre ensinam. Então, aqui vemos esses dois de natureza contrárias um do outro, não eram iguais, mas sempre Pedro era um pouco mais afoito
E João era calmo, mas os dois entendiam um ao outro. E sempre refletindo antes de agir. Pedro era precipitado, afoito. Mas a grande vantagem do outro, porque um era tranquilo e o outro era mais afoito. Imagine se os dois fossem afoitos, precipitados, que bagunça que virava. Dois apóstolos. E os dois subiam juntos. Amém? Subiam juntos ali no templo em Jerusalém. E o que me chama a atenção aqui, que ali era oração a nona, no versículo número 1.